Durante a edição das Olimpíadas de 2021 em Tóquio, no Japão, é claro que muitas notícias circularam principalmente nas redes sociais. Em uma dessas notícias eu verifiquei a relação das Olimpíadas com política ou fatos políticos e surpreendentemente me deparei com comentários que diziam: política e Olimpíadas não tem nada a ver, aliás, nunca tiveram. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Se você não é inscrito nesse canal, aproveite e se inscreve agora. Ative as notificações também para ficar avisado em primeira mão de todos os vídeos que a gente publicar por aqui. Siga-nos nas redes sociais que está aparecendo aqui e dá aquela curtida maravilhosa aqui no vídeo para ajudar o canal. Hoje nós vamos falar sobre fatos políticos e Olimpíadas. As Olimpíadas têm a sua origem lá na Grécia Antiga, isso mesmo, lá na Antiguidade. A primeira Olimpíada data de 776 a.C. e ela teria acontecido ali na Grécia Antiga como um evento religioso. Era uma homenagem a todos os deuses, mas principalmente para o mais importante deles, Zeus. Ela acontecia ali na região onde ficava o Monte Olímpio, daí exatamente o nome Olimpíadas. E ela vai ocorrer durante muito tempo. Acontece que lá no final do Império Romano, com a dominação do cristianismo, as Olimpíadas deixaram de acontecer. Mas isso é um assunto para o outro vídeo. Isso só voltaria a acontecer no final do século XIX, mais precisamente ali por volta de 1896, que é o primeiro evento de Olimpíadas que marca esse período das Olimpíadas da Era Moderna. Isso se atribui exatamente ao barão Pierre de Coubertin. Ele teria tido a ideia de resgatar o espírito olímpico e ao mesmo tempo a realização das Olimpíadas. E isso acabou sendo discutido ali por volta de 1892, aonde se viu a viabilidade de realizar novamente os Jogos. E em 1896, finalmente, as Olimpíadas seriam retomadas em um outro patamar que a gente chama então de Era Moderna. Elas aconteceriam na Grécia por uma razão muito óbvia, mais precisamente na cidade de Atenas. Questões políticas, por sua vez, não são ausentes nessas edições dos Jogos Olímpicos. Por muitas vezes elas se tornaram protagonistas e acabaram se tornando a marca de algumas edições das Olimpíadas modernas. E é exatamente isso que a gente vai elencar aqui. Vamos para a primeira. Nas Olimpíadas de 1936, realizadas em Berlim, na Alemanha, nós vamos verificar uma Alemanha chefiada por Adolf Hitler, que naquele momento teria implantado então o Estado totalitário que a gente conhece como o nazismo alemão. Acontece que esse modelo de Estado trazia um discurso e uma ideologia da existência de uma raça ariana que seria uma raça pura, aquela ideia da superioridade racial e ao mesmo tempo dessa supremacia branca. Por volta de 1932, escolheu-se Berlim para sediar as Olimpíadas de 1936. O nazismo ainda não estava vigente e consolidado nesse país. Embora houvesse a tentativa de anular a Alemanha enquanto sede das Olimpíadas, isso não foi possível. E é claro, o Hitler aproveitou a situação para então mostrar para o mundo a supremacia racial, a supremacia ariana, a supremacia dos alemães. É bem verdade que os alemães obtiveram um grande número de medalhas, mas um fato acabou marcando essas Olimpíadas. O atleta norte-americano Jesse Owens acabou se tornando o grande protagonista desses Jogos. Acontece que num estádio lotado numa final olímpica, inclusive com a presença do Führer alemão Adolf Hitler, o atleta então venceu as 4 provas da maratona com um total recorde. Ele teria vencido muitos, inclusive a marca dos alemães. O atleta era negro e ao superar essas marcas e ao vencer essas provas, sendo então o primeiro a ganhar 4 medalhas de ouro numa única Olimpíada, ele também superava a teoria racista e ao mesmo tempo essa superioridade racial pregada pelo nazismo alemão.
Conta-se inclusive que Hitler teria se retirado do estádio, se negando a cumprimentar e apertar a mão do atleta negro que teria superado a marca alemã. É importante também destacar que esse processo não seria uma vitória apenas contra o racismo alemão, mas também contra o racismo americano, que dificultava a participação de atletas negros e negando apoios para as competições olímpicas. Em 1948, nas Olimpíadas de Londres, na Inglaterra, nós teríamos de novo mais um fato político. É a primeira Olimpíadas que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, terminada em 1945. Haja vista que as Olimpíadas de 1940 e 1944 não teriam acontecido exatamente por decorrência do advento da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial marca a vitória das democracias liberais sobre os regimes totalitários. No entanto, algumas feridas ainda estavam abertas e isso fica muito claro nas Olimpíadas de 1948, quando então a Inglaterra, apoiada por outros países, não convidam e ao mesmo tempo não fazem questão da participação de países como a Alemanha e também o Japão, que não vão participar desse episódio das Olimpíadas, ficando muito claro nesse momento que ainda havia ressentimentos. Em 1960, as Olimpíadas vão ocorrer em Roma, na Itália. E dessa vez nós temos um destaque para o país africano, a Etiópia, através de um atleta chamado Abebe Bikila. Ele vai então se destacar como o primeiro atleta a levar um ouro para o continente africano. É interessante que ele se destaca também por realizar a prova descalço. A corrida descalça terminaria então na linha de chegada que ficaria sob o arco de Constantino, que representaria então os triunfos e a magnitude italiana. Isso é muito simbólico porque a Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, invade e domina a Etiópia. E a vitória do atleta, que vai comemorar sob o arco de Constantino, demonstra exatamente uma superação dessa dominação italiana durante a Segunda Guerra Mundial. É também em 1960 que nós temos a realização de jogos para veteranos de guerras que haviam sido mutilados. E foi nesse momento que houve os primeiros jogos de basquete para essas pessoas deficientes, o que daria origem ao que hoje a gente chama de Jogos Paralímpicos, que acontecem sempre depois das Olimpíadas. Em 1964, as Olimpíadas então terão sua edição em Tóquio, no Japão, e os fatos políticos também vão estar presentes ali. Um primeiro elemento que a gente destaca aqui seria a participação do atleta japonês Yoshimori Sakai, que participou da cerimônia de abertura dos Jogos, acendendo então a pira olímpica. Acontece que o atleta nasceu em 6 de agosto de 1945 na cidade de Hiroshima. Exatamente isso, no mesmo momento em que a bomba atômica foi lançada ali. E ele teria, além de nascido, sobrevivido a esse bombardeio. Então isso é muito significativo. O Japão queria mostrar ao mundo, através inclusive do atleta e de seu gesto, que ele estava renovado, reconstruído e fortalecido para uma nova etapa, para um novo momento. E isso daí seria então significativo. Um outro elemento político de grande destaque seria banir a África do Sul dos Jogos Olímpicos, algo que se manteria ainda pelos próximos 28 anos. E a razão para tudo isso, o regime de apartheid que prevalecia nesse país e que, por sua vez, segregava brancos e a maioria da população negra, submetida a um regime racista, preconceituoso, segregacionista, que marcava então a condição de vida e ao mesmo tempo de permanência da maioria negra nesse país. Em 1968 nós temos então as Olimpíadas no México, ocorridas exatamente na cidade do México, a capital do país. 1968 é um ano emblemático porque ele é um ano marcado por protestos mundiais. E a gente pode inclusive citar alguns. A França, por exemplo, é marcada pelos protestos estudantis do maio de 68, os chamados É Proibido Proibir.
Nós vamos verificar os Estados Unidos também marcado por protestos contra a guerra do Vietnã. Nós temos também a Primavera de Praga na Tchecoslováquia. No Brasil, desse mesmo período, nós temos uma ditadura militar que está sendo questionada por um grande evento chamado a Passeata dos 100 mil. É nesse ano também que nós temos o Ato Institucional número 5, que impõe uma censura e uma repressão muito mais fortalecida e endurecida deste período. É nesse período que nós temos o assassinato do líder e ativista religioso Martin Luther King, que se destacou em prol da luta pelo direito dos negros nos Estados Unidos. É bom também destacar que a cidade do México, nesse momento, passava por um turbilhão de manifestações. A população mexicana dizia: não queremos a realização das Olimpíadas. Mesmo assim, enfrentamentos e até massacres teriam acontecido na cidade do México pouco antes das Olimpíadas acontecer. E elas aconteceram e não ficaram isentas de questões políticas também. Em uma das premiações, 2 atletas se destacaram, Tommy Smith e John Carlos, ao receberem as suas medalhas, ergueram então a mão com o punho cerrado e luvas pretas, fazendo uma clara alusão ao movimento negro nos Estados Unidos, aos Black Panthers. Eles foram punidos, mas o evento político, o fato político estaria registrado nessa atitude. Em 1972, as Olimpíadas voltariam para a Alemanha, dessa vez na cidade de Munique. A Alemanha estava com o objetivo de mostrar-se desmilitarizada, que receberia então de braços abertos e sem pretensão de superioridade os seus convidados para o grande evento. Acontece que o que marca esse momento das Olimpíadas em Munique seria um grande atentado terrorista. Aliás, um dos primeiros a serem considerados um ato terrorista de cunho internacional. Esse episódio é conhecido como atentado terrorista de Munique. Acontece que 5 terroristas palestinos teriam invadido a Vila Olímpica e feito reféns a alguns atletas israelitas. E seria uma clara represália à atitude de Israel ter invadido uma vila da Palestina. Os atletas de Israel ficariam então refém dos terroristas palestinos que exigiam a libertação de mais de 200 de presos políticos de Israel. Israel não aceitou o acordo e a tragédia aconteceu. Os atletas israelitas foram mortos, o atentado terrorista acabou marcando negativamente o evento. E na cerimônia de encerramento foi feita então a homenagem aos atletas mortos nesse triste e fatídico evento. As Olimpíadas de 1980, elas são uma das mais marcantes quando o assunto é relacionar fatos políticos com Jogos Olímpicos. Elas aconteceram na cidade de Moscou, na União Soviética. No auge da Guerra Fria, nós vamos verificar então que um fato vai marcar esse momento. Acontece que os Estados Unidos liderou um grande boicote para as Olimpíadas realizadas na União Soviética. E mais de 60 países do bloco capitalista também aderiram e resolveram que não iriam participar daquela edição das Olimpíadas, causando um extremo esvaziamento naquela edição do evento olímpico. O motivo para isso teria sido a invasão da União Soviética no Afeganistão em 1979, o ano anterior. O líder soviético Leonid Brezhnev lamentou o fato, mas mesmo assim tocou o evento adiante. A não participação de delegações europeias e americanas tão brilhantes em algumas competições acabou favorecendo a supremacia da União Soviética nas provas em várias modalidades, sendo ela então a recordista nas medalhas de ouro daquele momento. É muito importante também destacar que o Comitê Olímpico Internacional, além de lamentar o fato, também ficou muito preocupado com a realização dos eventos nas próximas edições, haja vista que boicotes poderiam acontecer, prejudicando inclusive a continuidade e a existência do evento para as próximas gerações. Outro fato também que é muito importante destacar aqui é que o próprio Afeganistão participou das Olimpíadas naquele momento. Um grande destaque para essa edição das Olimpíadas, sem dúvida nenhuma, foi o mascote escolhido pela União Soviética, o urso Misha, que ficou muito conhecido e popularizado pelo seu choro em uma das cerimônias do evento.
1984, as Olimpíadas irão acontecer nos Estados Unidos, em Los Angeles. Um novo boicote vai marcar essa nova edição das Olimpíadas, dessa vez partindo da União Soviética, que lidera então o Bloco Socialista em um grande boicote ao evento. Nesse mesmo período, os países socialistas, junto com a União Soviética, vão promover paralelo às Olimpíadas dos Jogos da Amizade, uma espécie de competição entre os países do Bloco Socialista. Embora esse boicote socialista tivesse um menor impacto se comparado com o boicote da edição anterior, é muito visível que a falta de Cuba e também da União Soviética nas competições deixou então a desejar em qualidade em algumas modalidades, haja vista que esses países tinham atletas que eram brilhantes. A China comunista participa dessas Olimpíadas, assim como também a Romênia, que era do bloco socialista e que fura então o boicote e vai participar das Olimpíadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, nós também vamos presenciar alguns fatores políticos. É importante destacar que essa é a primeira Olimpíadas que vai acontecer após o final da Guerra Fria. O primeiro elemento seria a participação dos países da Comunidade dos Estados Independentes. Algumas nações, como a Bielorrússia, a Ucrânia e outros países que faziam parte da antiga União Soviética, agora participam juntos em uma comunidade independente. Outro elemento que também vai marcar esse momento é a participação da Alemanha unificada. É importante destacar que a partir da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estaria dividida e desde 1960 ela participaria como a Alemanha Ocidental e como a Alemanha Oriental. Em 1992, ela volta a participar apenas como Alemanha. Também é nesse momento que nós temos o retorno da África do Sul para os Jogos Olímpicos. Após 28 anos sendo banida dos Jogos por conta do regime do Apartheid, e isso se dá porque em 1990 nós temos a libertação de Nelson Mandela, deixando muito claro que os tempos eram outros. Em 1996 nós temos as Olimpíadas de Atlanta, e essa daqui vai ser marcado pelo atentado de Atlanta, que seria exatamente um atentado à bomba que vai acontecer no Parque Olímpico, sediado naquele lugar. A autoria do crime está diretamente ligado a um sujeito chamado Eric Robert Rudolph, um radical de extrema direita, pertencente a movimentos de supremacia branca cristã e também que protestava contra a globalização. Segundo ele, essa nova ordem mundial que se estabelecia no mundo neste momento era uma globalização socialista que visava tomar e dominar o planeta, além também de pregar o aborto e ser tolerante com a homossexualidade. Em 2012, as Olimpíadas aconteceram na Inglaterra, em Londres, e ela é marcada pela participação pela primeira vez de mulheres muçulmanas nas competições olímpicas. Mulheres de países como Catar e Arábia Saudita foram enviadas como atletas para participar dos Jogos Olímpicos. Esse período das Olimpíadas também coincidiu com o período do Ramadão, um importante evento para os muçulmanos, e que por algum momento houve um impasse. Esses países chegaram inclusive a pedir ao Comitê Olímpico que mudasse a data da realização das Olimpíadas, pedido negado pelo Comitê Olímpico, que manteve a data. No entanto, esses países ainda assim enviaram as suas atletas para participar dos Jogos, sendo assim a primeira edição olímpica em que todos os países participantes contavam com uma delegação de atletas femininos. Em 2016, as Olimpíadas aconteceram no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E é claro, sem falar do show e da particularidade que foi a torcida e de alguns eventos que aconteceram por aqui, como por exemplo aquela bela cerimônia da abertura olímpica, a gente teria também aqui um fato político a ser destacado. Pela primeira vez, uma equipe de refugiados participaria oficialmente como uma delegação de atletas
nessa edição. E entre esses refugiados, nós teríamos pessoas que vieram de países como a Síria, a República Democrática do Congo, a Etiópia e também o Sudão do Sul. Eu espero sinceramente também que você tenha gostado desse vídeo e que tenha logo deixado seu like lá no início para fortalecer o nosso canal. Deixe também aí seu comentário do que mais lhe chamou a atenção. O canal H de História agradece a sua participação por aqui. Valeu!